Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? O limite, ele é muito importante para os nossos relacionamentos. Hoje aconteceu uma coisa comigo que eu queria compartilhar com você, que foi mais ou menos assim. Eu estava na pista de caminhada, né? E aí vieram 3 bicicletas em sentido contrário. E eu estava no canto. Se eu passasse mais, eu ia começar a andar na grama. Então, Você não. O costumeiro sou eu pensar de que a pessoa vai, né? Elas vão se organizar, né? Só que do meu lado tinha uma menina. Não, uma mulher, né? E aí ela passou quase me atropelando. Eu tive que tirar o braço. E eu fiquei pensando sobre aquilo, justamente com relação ao limite. Porque por ela ter feito aquilo, não necessariamente ela era uma pessoa abusada, ela era uma pessoa ruim, ela era uma pessoa opressora, que invade os espaços dos outros. Não necessariamente, mas naquele momento específico, ela agiu como se fosse. E o limite, ele funciona mais ou menos assim. Não é uma questão, muitas vezes, de caráter da pessoa. É apenas uma questão do momento. Então é como se o limite ele fosse flexível. E ele precisa ser flexível por causa das relações sociais. Como assim flexível? Aqui é o meu ponto de equilíbrio. E entenda, o ponto de equilíbrio ideal, ele é colocado por meio de regra, de leis, de diretrizes, decretos, enfim. Então ali é o ponto de equilíbrio, aonde para cá seria invadindo o meu espaço e daqui para lá seria eu invadindo o espaço. Então é como se essa mão, esse ponto de equilíbrio fosse uma mola, que no seu estado, como é que eu posso dizer assim, ele me empurra, a pessoa invadiu o meu espaço, então a mola empurra de volta a pessoa para o lugar dela. Só que o estado ideal desse tipo de mola é como se fosse ela um pouco apertada, ela é um pouco pressionada. Por quê? Porque se eu também não controlar esse estado, esse ponto de equilíbrio, eu mesmo, no meu relaxar, eu invado o espaço. Tá me entendendo? Então nós tendemos à invasão dos espaços alheios. Isso é natural da gente, justamente porque nós somos esse tipo de mola. E sem querer, nós às vezes entramos no espaço de alguém e a pessoa precisa nos empurrar de volta. Porque se eu faço isso, eu estou apertando a mola dela. Tá conseguindo entender a minha metáfora? A minha analogia? Então, essa mola, ela é a que vai direcionar o nosso relacionamento, o nosso social. Nós temos que ter a consciência dela. Nós não podemos ser inflexíveis, porque o limite ele precisa ser flexível. Então vão ter momentos que eu vou permitir, entenda bem, eu vou permitir essa invasão do meu espaço, atravessando o meu limite para dentro. Só que a maneira assertiva de agir é permitir momentaneamente empurrar a pessoa de volta para o lado dela, para o limite da cerca. Então é muito importante e é essencial que a gente compreenda essa flexibilidade para que nós consigamos agir não de maneira reagir de maneira costumeiramente, habitualmente agressiva.
Porque se eu instituo uma regra fixa, um limite fixo, as pessoas não vão conseguir. Lembra que eu falei há um tempo atrás sobre regra, que quando a pessoa quebra a minha regra, então eu me sinto abusado, então eu preciso flexibilizar a minha regra. Então isso aqui é complemento daquilo. É uma outra forma para que você compreenda que o limite ele precisa ser flexível. Então a pessoa invade muitas vezes, mas invade temporariamente. Quando essa invasão vem e eu ao invés de ser assertivo, eu sou passivo, aí eu sofro. E se eu for agressivo, porque eu canso de muitas vezes de ser passivo, eu empurro a pessoa de volta e invado o espaço dela e fico lá. Eu me torno um tirano. Eu me torno alguém que invade o espaço do outro e conquista os espaços do outro e se aproveita da passividade dos outros. E se a pessoa não for passiva, eu entro em guerra com ela porque eu vou dominar o espaço dela. Tá me entendendo? Então que a partir de agora você compreenda o limite social como algo flexível. E essa flexibilidade ela faz parte da vida, porque o ideal não é o real. O real tem essa flexibilidade, essa flexibilização, mas o ideal é a regra, é o ponto de equilíbrio que de fato ele não existe de maneira fixa. Esse ponto de equilíbrio ele apenas é um marco, mas ele vai ter que pender sempre, dependendo da situação que estiver acontecendo, tá bom? Pensa nisso. Grande abraço e até a próxima.